Senhor Glenira, Boa tarde, Lama. Eduardo. Tá sem som, Eduardo, Eduardo. Tá sem som. Oi, como é que vai? Lama Trilê, tudo bem? você da onde, Eduardo? Eu sou do Rio. Ah, do Rio, perfeito. É, Perfeito. eu sou do grupo do Fernando. Participo com o Fernando lá. Eu sou irmão dele. Ah, perfeito, perfeito. Perfeito. Eu vi você na foto. Você é Ah, psicóloga também. Você sou é psicólogo psicóloga também. também. Sou, Oh, sou. tem um porcentagem de psicóloga impressionante aqui. E principalmente tem a delegacia lá do Centro de Retiro de Brasília, lá, com Wagner, Luiza, Lenira. É. Me disseram que você, o último evento foi a Lama Pelmo, que ensinou um retiro de Lojão. É isso, senhor Wagner? O Foi último sim. retiro. O último evento que houve foi o retiro da Lama Pelmo, orientado pelo senhor, sobre Lojong. Foi Lojão. bastante procurado, bastante gente. Bom, é dito que todos os ensinamentos são resumidos no Lojão, porque tem as duas bodhicitta, não? Bodhicitta relativa e bodhicitta última, não? Tudo resumido lá dentro. E o Lojão se diz que é particularmente importante hoje, porque ele nos ajuda a transformar os obstáculos, as dificuldades, como ajuda no caminho, não é isso? Lama Pelmo, não é isso? Sim, é Né? isso, Lama. Eu imagino que os responsáveis do centro de retiro têm muitas oportunidades de praticar o Lujong. Deve adiantar muito rápido. Eita, Glenira e Luísa, muito, bastante. Senhor Wagner, recebi, ele Sim. chegou a semana passada. Ah, Seu Ah, manual, pode ver? que bom. É impressionante, Sim, hein? demorou, né? Correio demorou muito. Quase um pequeno mês. Um pequeno mês. Foi. Tá vendo? Tem sim. tabela para Sim, todas sim. as páginas. Todas as páginas. Bom dia, Juliana. Bom dia, Laundry. Olha, você é de Rio também, não? Do Rio, sim, sou do Rio. Bom, a delegação de Rio quase bate a, a KPG em Brasília, hein? Ah, é? Uhum. E Diogo, Diogo, você é de Bom Rio também? dia. Sim, Você, agora, eu acho que Rio bateu, não é? Tem mais de Rio. Parabéns, parabéns. Assim, você viu, Camila? Camila desmarcou para dar uma chance à Madrinha e não consegui. Olha só, Ele vai tem entrar, 130, Lama. tem 130 páginas. 130 páginas. Eu sou impressionado. Me faz medo, porque eu vi que você trata de alguns assuntos que eu só toco com muito cuidado. Você já os esclarece. Sim. É, tudo que está aí nesse livro são os ensinamentos da Lama Pelmo, Lama Drimé, Lama Wangdu, tudo que eu ouvi nos ensinamentos orais deles nos domingos. Então, durante a semana, eu escutava de novo o áudio, fui transcrevendo por um caderno e dali eu fui esquematizando como está aí nesse livro, né? Então, Sim, é, mas tudo que está é aí seu foi o que trabalho. eu Você não, assim ouvi. mas assim ouvir é o amasco também, não é isso? Essa é a fórmula que utilizou Ananda. Depois da morte do Sim, Buda, a Sangha se reuniu e Ananda foi o único discípulo do Buda que sempre foi com ele.
Só eles pediram a Ananda de fazer o relato. Nessa época, eles tinham memória muito boa. Ele relatou, nesse lugar, o Buda encontrou essa situação, e eu ouvi, assim, ouvi que ele diz isso. Não é isso? Você fez esse de Isso. propósito. Sim. Parabéns. Sim, Parabéns. obrigado, Lama. Agora, olha só, eu senti vergonha, porque essas são as notas que eu peguei, que eu pensei falar hoje. Imagina, meia página. É o poder de Que síntese. bom, que bom de ver você todos. Gostaria de cumprimentar você para seu trabalho, para seu estudo e sua prática do Dharma. Eu que tenho muita gratidão por vocês que nos transmitem esses ensinamentos tão preciosos. E eu pude fazer esse trabalho e espero que ele seja útil para muitas pessoas, porque eu tenho distribuído para um ou outro colega e tenho tido um bom retorno das pessoas que estão tendo contato. Você consegue ganhar um pouco de dinheiro? Não vendi nenhum, não. Não tem nada ligado a finanças. Parabéns, é generoso de sua parte. Preto emagreceu um pouco, parece, não? Eu acho que é a idade. Não, preto. Será, Ah, o Lama? preto. É. Preto Eu, emagreceu, não? eu acho que eu tô a mesma coisa. Não emagreci, não. A família vai bem lá no São Paulo? Vai, tá tudo tranquilo. Netinha tá bem também, tudo certo. Os filhos? Então por aí. Tão bem. Quantos netos você tem? Quantos netas você tem agora? Tem uma netinha só, a Maria Luísa. Perfeito, parabéns. 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 Luísa, eu gostaria de agradecer também pela capa. Capa do texto, Luísa, recebi. Que bom, Lama. Foi feito com muito carinho, viu? Eu já estou utilizando. Ah, tá. Acho que Camila, ou você que Camila me deu. Você que Foi. fez. Fui eu que fiz também. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Esse é o senhor Fernando, esse é o senhor Alec. Alec, sim, sim. SD Scanedista? Não. Alec, você na nuvem. Você na abafado. Alec, oh, Oi, você é de um outro planeta. será? Você é conectado de um outro universo. Oh, Fernando, você tem som. a câmera é muito limitada, ela não está muito. Oh, eu acho que ela precisa de uma limpada, né? Sim. Mas tudo bom. Alec, você é parte do grupo de Lama Tartin? Não, não. Não, mas pode falar, Alec. Esse nuvem, ele é a câmera ou é no seu quarto? No meu quarto, eu acho. Oh, tem bastante fumaça, né? Sim, a câmera também não está muito boa, não. Tem que dar um jeito nela. Se não se preocupe, tá bom. Mas muito E, feliz de Alec, conhecer o você é Lama. você é do grupo de Lama Tartin? Não, não, KTC, Karma, Tempolar, Do Templo KTC. Antigo. Ah, ok. Sim. Ele está no Rio atualmente, ele voltou? Não, não, o Tempolar ele continua em retiro no Botão. E aqui agora tem um lama, tem um tibetano? Não, não, a KTC está sem lama desde 2017. Aí nós pedimos para eles enviarem um, né, cerca de 3 anos,
Mas aí veio a pandemia. E com a pandemia impossibilitou a vinda do lama, mas até hoje a KTC está sem um lama residente. Você convida Lama Tarchin de vez em quando? Bem, lá na KTC eu era um dos integrantes, né? Então, o Lama Tarde já esteve lá algumas vezes, mas para interagir com as pessoas, e com o campo lá. Questão dos Bem-vindo, ensinamentos aí Lama fica. Drimé. Oi? Bem-vindo a Lama Drimé, que acabou de chegar. Agora estamos salvos. Estamos salvos. Olá, Lama, olá. Bom Que dia bom para de ver todos. você. Bom Tudo vai dia. bem? Tudo vai bem. Você viu, tem a banda do centro de retiro. Como? Tem a banda do centro de retiro. Os Sim. responsáveis do centro de retiro. Ah, sim. Lá, o senhor Wagner, a Luísa, a Glenira. Aham. Estamos Bom, todos. eu sugeri a Camila, porque os lamas não precisam participar, eles já sabem tudo que podemos falar. Mas seria bom eles participar para não pensar que é uma conspiração. Ah, agora Alex foto. Não é conspiração, não. Até que eu disse, não vou falar da administração. Bom, o senhor Wagner, ele pediu se é possível falar um pouco da morte, da próxima vida, do renascimento. Eu penso que é apropriado para a Páscoa, não? Hum. É, É isso, senhor Wagner. Você perguntou do Dalai Lama também, 14 Dalai Lama, se vai ter outro Dalai Lama. sim, Lama Trilê, eu ouvi de uma pessoa muito querida uma frase que foi o seguinte: já sinto o perfume da impermanência. E, e Sim. eu e eu também num estado de saúde um pouco agravado, gostei dessa frase. Achei que sim, eu também estou numa fase em que eu já sinto o perfume da impermanência. E aí eu tive essa inspiração, essa sugestão de podermos conversar um pouco sobre o renascimento, né? Como se dá o renascimento de nós que não somos pessoas, lideranças espirituais realizadas, porque quando a gente conversa sobre renascimento, a gente sempre tem exemplos do Kalu Rinpoche, precedente, do atual Kalu, do Dalai Lama, de todos os renascimentos que ele teve, mas pouco eu ouvi sobre o renascimento de nós que estamos iniciando no caminho, né? Então, era essa conversa que eu queria, ter a oportunidade de ter hoje, né? Bom, bom, eu não sou especialista do Renascimento, mas tem alguns dicas, tem um capítulo no livro de Carlo Rinpoche que ele escreveu, que Lama Pelmo está traduzindo, que é bem inspirador, não é Lama Pelmo, não sei se você já A chegou tradução, a tradução já na está morte. pronta, Lama. Já está É pronta, incrível, sim. é incrível. Eu só estou fazendo uma revisão agora para tornar o texto mais fluido, porque às vezes a palavra que eu escolhi na hora que estava traduzindo, quando coloca no conjunto, não fica bem. Aí eu estou Sim, trocando algumas palavras, faltam 20 páginas só para fazer essa última revisão. faz, Acredito que faz. hoje ou amanhã no máximo. Você não encontrou dificuldade, porque tem alguns passagens que são concentrados e eu fico perto do tibetano, mas às vezes pode ser um pouco difícil a entender, Sim, não? Você conseguiu pegar, não sim. encontrou dificuldade. Sim, inclusive da sua parte inicial, que é a sua carta, tem um tipo de estrutura de texto. E aí, já no outro, né, que é o texto do Kalu Rinpoche, o ensinamento dele,
Já é mais, não é tão fluido, mas assim, eu mantive exatamente as palavras como estão, na ordem, na sequência, né, como você gosta, sem mudar nada, sem interpretar nada, só usei uma vez que como como é que diz, a borda da grama, né, que está assim no francês, e aí eu só coloquei de uma folha de grama, né, porque senão grama para a gente pode ser grama de peso, né? Então, eu mantive no original, mas o texto é bem. Como é o texto em tibetano, né? Ele é todo fragmentado para constituir uma frase, um período, né? Mas eu mantive Sim, assim. Então, a ele, leitura ele é vai ser muito boa denso. para as pessoas que vão ler. De Exato, fato, exato. ele escreve como eu gosto também de fazer, quando eu trato de um assunto. Sim, Ele concentra as ideias, ele vai, acaba sim. fazendo frases muito longas e tem que cortar, tem que organizar tudo isso. Mas eu preparei ilustrações. Eu vou colocar ilustrações dentro desse texto, só eu vou integrar as Hum, ilustrações e depois vou devolver para dar uma última olhada lá na pele, não é? sim. E hoje, a parte que eu vi hoje de manhã, né, antes de ir para o trabalho, foi exatamente sobre o renascimento, né? Como é que se dá, né? Todas as Sim, sim, tem etapas. o processo. Processo. Sim, sim. Então, em breve, Wagner, vai ter o texto. Que bom. Mas, sim, buscando ilustrações por esse texto, sabe? Me veio a ideia que o Dharma ainda muito no início, no Ocidente, o conhecimento. Porque estava procurando ilustrações sobre a impermanência da morte e eu encontrei os quatro encontros que fez o Buda, sabe? Tinha escultura sobre o stupa de Borobudur. E essas ilustrações vêm de um livro da vida do Buda que chama O Lalita Vistara, que é do século I. Esse livro sobreviveu em sânscrito. Saiu uma tradução em francês no final do século XIX, 1886. Aí, tá visto? É bonito, é poético. Ele é mais anterior que o século I, porque tem estilo Theravada, mas já tem ideias do Mahayana. Você conhece Tarton Tulku, o Nyingma, que publicou muitos livros. Eles publicaram uma edição em inglês, em 2 volumes. Eles são bonitos, todas as publicações dele são bonitas e tem ilustrações coloridas. Então, temos 2 traduções. Esse foi feito do tibetano. Temos uma tradução francesa também, que foi feita do tibetano. O primeiro, o Foucault, é do sânscrito, do original sânscrito. Você deve conhecer que tem um site que se chama 84.000, que tem o propósito de traduzir todo o cânone tibetano. É uma planificação de trabalho para 20 ou 30 anos, mas estão adiantando bem. Eles digitam os textos tibetanos que são bloco gravado de madeira, digitam no formato eletrônico. Ele é disponível também nesse formato. Eu estava pensando que esses documentos não são disponíveis ainda em português, não é? Pensei um Sim. pouco curioso, não? Nós somos budistas, sempre budistas, e não tem acesso mesmo à vida do Buda, que é um livro que já é na tradição desde 2000 anos. Tem. E tem muitas traduções. Eu não vou mostrar, eu não sei se eu posso fazer visitar você um pouco, né? Vou mostrar. Não, você não consegue ver os livros, não. Ainda não. Aí já com um pouquinho. Tá vendo? Bom, tem muitos Sim. livros. Assim, mas tem as traduções do Shijakuntiabo, 10 volumes, os textos de Asanga.
eles traduziram os inglês. Né? Então, mas isso fica ainda muito pouco da coleção dos textos da tradição. Que no Conjuro não tem 218 volumes. Esses são as coleções comuns. Depois tem os livros de cada tradição, tem seis. Desse traduzido pode ser no inglês 20%, 25%. Em francês, 10%. Em português, eu acho que não chega a 5%. Chega a 5%. E só para perceber a quantidade de material muito precioso que fica ainda para ser disponibilizada para nós ter, não é, la Madrinha, para nós ter acesso a tudo. Até que la Madrinha comentou o Prajnaparamita Sastra, que foi traduzido por um bispo cristão da Bélgica, mas traduzido do chinês. Do chinês. Não é? Tem uma organização que chama BDK, que você deve conhecer, no Hawaii, pelos japoneses e os chineses. Eles têm a intenção de traduzir o cânone chinês. Está adiantando, mas ainda muito trabalho. Uhum. Esse é só para começar a dizer a quantidade de material que ainda fica para nos apropriar pelo Brasil, pela língua falada português. Esse é do lado só do conhecimento dos textos, dos ensinamentos escritos. Do lado da prática, a mesma coisa. Estamos só no início. No máximo, fizemos até um retiro de 3 anos, não é? 3 anos não é difícil fazer, conseguir 3 anos para fazer. Mas 3 anos os lamas vão falar com você. Tem tantas coisas, tantas práticas, tantos rituais elaborados. Às vezes você apenas tem tempo de aprender um pouco, longe de lá de os perfeccionar. Não é, Lama Primeiro? Por exemplo, o presidente Carlo Rinpoche, ele fez o retiro quando ele tinha 18 anos. Ele fez 2 retiros de 3 anos, até 24. Depois, ele foi meditar solta. Ah, mestre Wandu, estamos falando da prática de Carlo Rinpoche. Lá o Wandu chegou. Tudo bom, Lama? Como está o senhor? Tudo bem? É bom de ver você. Desculpa, Consegui você chegar acabou de aqui. almoçar, o almoço foi bom? Almocei, Lama. Eu estava resolvendo o problema lá de limpeza do consultório, mas Rola para consegui cima. chegar. Perfeito. Isso. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a Boa tarde, todos. vamos lá. Boa tarde. Lá, o Wandu pode ver que tem uma turma lá do Rio que quase ultrapassa a metade dos participantes. Né? Oh, que beleza, A muito Diogo, bom. não. Bom, você vai poder participar no que estamos falando, porque estava falando do que você se lembra, de facto, você estava já no São Paulo, até Preto estava lá, quando encontramos o Dalai Lama. Aham. Eles nos receberam no hotel, lá num pequeno grupo, todas as pessoas do centro. Ele disse que o budismo ainda é pouco conhecido, ele não encorajou a fazer publicações. Você lembra disso? Por favor, faça Lembra? traduções e publicações. Passou 20 anos. De facto, não fizemos. Fizemos alguns, mas não é espetacular, concordo? Não é espetacular. Não. Estava, estava, estava mencionando que na quantidade de material que ainda tem nos textos tibetanos, é muito pouco acessível ainda, especialmente em português. Eu estava falando do Lalita Vistara, a vida do Buda, em forma poética. E temos o texto tibetano, que é muito bonito. E quando você chegou, falei também que as práticas. Fizemos, pelo momento, até o retiro de 3 anos, que eu acho quase ninguém. Se tem um lugar na França onde eles estão fazendo lugar solteiro, retiro solteiro. Mas tem tantas práticas, tantos rituais elaborados, que tem pouco tempo. Pessoas acham que o retiro é muito comprido, mas não é. Passa muito rápido o tempo.
Eu não sei como que foi para você. Para mim, quando chegou 2 semanas antes do filme, disse, puxa, já está acabando. Não vi passar o tempo. Né? E mencionei que o presidente Carlos Boche fez o retiro a partir de 18 anos, fiz 2 retiros, até 24. Depois ele foi praticar sozinho na montanha, nos lugares muito difíceis, como Milarepa. 12 anos, 12. E depois, quando o Citroën Boche instituiu ele sair, ele só aceitou se ele pode ensinar os retiros de 3 anos. É o que ele fez no Tibete, depois no Butão, na Índia e nos países europeus. Uhum. Só para mencionar que ainda tem muita coisa para fazer. E precisamos de centro de retiro. Para Clenira, Luísa e Wagner, contamos Sim. sobre o seu apoio. É vital pela determinação do futuro. Nós estamos muito dedicados. Se depender do nosso apoio, vai acontecer, então. Bom, antes que você possa discutir dos assuntos que você quer, seguindo a pedida do senhor Wagner sobre a morte e o nascimento, para fazer a ligação com a ideia que, não é ideia, é um facto, que o conhecimento, a difusão do Dharma é ainda pouco conhecido, mas vamos chegar, vamos ter o material vai chegar passo a passo. Mas eu penso que temos uma outra dificuldade, que não é só ter acesso à tradição. Ah, Sidney, é Sidney. Olá, Matilê! É bom de ver você, Sidney. Tudo bem? Agora, Rio é acima, passou à frente. Rio passou à frente. Rio, Rio, Rio. Passou, Muito bom ver o passou à frente. senhor. É bom. Você vai bem? Muito bem. Ainda Melhor agora. o restaurante, a alimentação, continua a Perfeito. alimentação? Continua ainda. Um pouquinho diferente o negócio, mas continua ainda, trabalhando bastante. O senhor Sidney, ele providencia comida para restaurantes, para muitos grupos, não é? Esse é bom karma, né? Nunca vai faltar de comida. Agora Se ele abre depois, eu estou fazendo uns chips de vegetais. Próxima vez que o Fernando for aí com o senhor, eu mando para ele, ou eu vou na mochila do Fernando e vou para aí também e levo para o senhor experimentar. sim, claro, eu espero só que não tem problema no controle da fronteira, mas tudo é bom. Eu acho que na França está podendo entrar. Brasil não pode, mesmo com pão. Não aceitam. Bom, para fazer a ligação, eu estava sugerindo que não tem só grande quantidade ao nível dos ensinamentos tradicionais, que já temos material e práticas tradicionais, mas não é só uma matéria teórica que fala no conhecimento intelectual, conceitual, porque Fernando quis falar do Sangam, não é? Conhecimento, estudo, reflexão e prática. Porque nós estamos recebendo a tradição do Dharma, é nossa cultura que funciona seguindo ponto de vista, tá? Métodos e objetivos diferentes, entende? Ou seja, os ensinamentos do Dharma, eles apresentam uma visão do mundo, objetivos e métodos para alcançar esse objetivo diferentes dos que nos providencia nossa cultura contemporânea, não é? Ou seja, o desafio para nós não é só descobrir, ter acesso a novos pontos de vista de maneira teórica, é como se trata de os incorporar e que eles nos dão um propósito de vida e saber como os conciliar na vida atual. Não é isso, Camila? Você falou da importância da fé e a procura do emprego, não é isso? Você entende a minha colocação?
como Entendo. podemos integrar as colocações do Dharma dentro de um contexto que nos providencia outras referências. Se você quer, eu gostaria de. Não, vai ser longo, 5 minutos. Eu vou comentar, eu atualizei, Fernando, já falei com o Fernando, a tabela do Sangom. Eu gostaria de, se você quer, eu vou apresentar ela para você rápido. Depois podemos discutir. Mas precisa ter um contexto, ok? Fernando, você pode visualizar minha tabela? Rinpoche, eu vou liberar para o senhor poder compartilhar aqui. Eu estou liberando aqui para o senhor, tá? Pronto. Pronto, agora o senhor pode compartilhar. Onde que é isso? É que nem o Partager senhor faz l'écran. quando. Partager l'écran. Ok, vamos chegar lá. Você consegue ver? Ainda não. Agora tá, iniciou o compartilhamento. Pronto. Conseguimos ver, tem só uns quadrados, uns retângulos escuros, Rinpoche no meio. Isso. Só tirou um já? Tirou. Tá ótimo. Você consegue ver essa tabela? Sim, sim. Bom, eu perdi o bastão de imagem de você. Mas você consegue ver a tabela ou não? Conseguimos. Conseguimos. Sim. Ok. Bom, minha primeira proposição é, se temos a confrontação, o encontro de duas visões do mundo diferentes, tem um desafio para que precisa ter cuidado, porque pode ter um perigo que não podemos mudar nossa visão do mundo de maneira radical para ser diferenciado do nosso ambiente, do ambiente onde vivemos. Entende? Porque nós precisamos viver no mundo onde estamos, no risco de não ser adaptado. Entende? Minha colocação. Temos que Uhum. esse cuidado. Por exemplo, não podemos nos tornar Hare Krishna, que diz que tem que viver no mato como uma vaca e plantar seus legumes, não? Esse já é desafiador pelo modo de vida. Mas no budismo não temos esse problema. É compatível. Né? É compatível. Eu diria que funciona utilizando os mesmos fundamentos humanos, que são a capacidade de percepção, o intelecto, a reflexão, e a maneira de utilizar o intelecto. O budismo vai nos oferecer outra maneira de trabalhar, mas que não impede a adaptação como nosso ambiente cultural. Segue até lá, desculpe o português, mas Clarissa não chegou para traduzir e seria demorado. Você consegue acompanhar? Sim. Consegue entender? Ok. Primeira coisa, o estudo. Esse já conhecemos tudo. É um trabalho conceptual, intelectual, ele utiliza o intelecto. Mas a maneira que esse intelecto funciona, ele funciona baseado sobre informações, narrativos. Tudo que aprendemos na vida, na educação, esse constitui a referência do nosso intelecto. Para nos pensar, temos que chamar recursos dos conhecimentos adquiridos. Entende? Esse é o trabalho de estudo. No contexto do Dharma, mas é só um assunto diferente, temos que estudar. A partir dessas informações, estamos estabelecendo uma visão, que é uma representação da vida, da realidade, a partir da qual vamos definir nossos objetivos. Acompanhe? Esse, são três categorias, sim, três categorias de três, se vão na horizontal. Esse constitui, essa seria a base. É o ponto de início. Né?
a reflexão e o trabalho. Primeiro, é uma distinção entre estudar, acumular informação, e a reflexão trata de compreensão conceitual. Depois, a próxima etapa é a prática. A prática, a meditação ou a via. É o processo que devemos seguir para realizar o objetivo que temos definido na visão. Esse pode ser um pouco inhabitual de formular, mas eu diria que corresponde a nosso vivenciado. Por exemplo, se nós sabemos conduzir um carro, queremos saber como conduzir um carro, temos que estudar como funciona o carro, qual a regulamentação, a sinalização, isso. Depois temos que treinar e adquirir a competência, entende? Só tem uma parte de estudo e tem uma parte de aplicação. É, a ideia dessa sequência entre um trabalho conceitual e sua aplicação para concretizar o resultado não tem nada de misterioso, de místico, de esotérico. Isso é compreensível para nós. Ok? Agora, deixa eu ver. Ok. Agora, o que vamos encontrar com processos mentais, geralmente nós utilizamos o intelecto por um processo dedutivo, associativo, linear. Aqui eu só mencionei que, por exemplo, para construir um carro, tem um processo de agregação. Vamos imaginar, eu quero construir um carro, tem todas as peças, mas eu tenho que reunir essas peças para fabricar o carro. Né? É um processo de agregação. Queremos um centro diretivo. Temos que reunir as condições para um centro diretivo existir e continuar. Tem um processo de agregação, de fabricação. Essa é uma maneira de manifestar. A segunda é o processo de crescimento, ou seja, crescer e se concentrar. Esse é o exemplo no biológico, uma planta. A partir de uma semente, pode crescer uma árvore. Entende? O árvore ele vai crescer e desenvolver sementes. Na semente, o potencial do árvore é concentrado. Entende? Pegou até lá? Bom, eu vou tirar isso agora. Vamos voltar agora pelo. Como eu saio de lá, Fernando? O senhor saiu. O Mas senhor saiu já. como eu volto na tela normal? O senhor está congelado, né? Aí eu não sei, Pontinha, como é que o senhor voltaria. Porque o Fecha o senhor está arquivo. congelado para a gente. Bom, eu vou sair e eu vou conectar de novo. Tá bom, Um momento. ok. E Bruno, tudo bem? Que saudade. Bom E te aí, ver. Sidney? Beleza? Melhor agora. Nossa, Bom te ver, viu? oh, que bom. Quando é que tu vai fazer a visita a gente, pô? Só me Ah, fala. pô, tô com saudade, tô com Sabe saudade. não? E você tá todo Muita. bonitão aí de barba, todo estiloso, hein, cara? Pô, tô nada, essa barba vai nascer, né? Bom Obrigado. te Mesmo ver, não viu, só. Sidney? Aparece sim, tá, Bruno? Beleza. É porque, em tese, quando ele desliga o compartilhamento, entraria automático. Não sei por que que não entrou a tela dele automática. Deveria entrar automático. Eu acho que ele não desconectou ainda. Vamos ver. É, eu acho que é alguma coisa da conexão dele, assim, porque em tese era para ele descompartilhar e ele voltar normalmente. É uma Ele coisa, acho que voltar.
No equipamento dele, Automático, né, Ah, né? Fernando? agora ele É. saiu. É possível. É, agora tem 15, é. E aí, Drimela, tudo bem? Tudo bom. Só assim pra gente se ver, né? Pois é, Elmo também. Vamos lá, tudo bem? Ela ainda não consegui nem ver aqui, porque ela não, tá em silêncio, não aparece. Eu tô no celular, aí eu ainda não consegui ver Se ela. mudar para o lado, o Lama Vidu, se só mudar para o lado, acho que vê todo mundo. Aí vai para cima e para Ah, baixo. pronto, agora tá tudo. Oi, vamos lá, tudo Aí vai bem? para cima Agora e tu para baixo, vem. você vê todo mundo. É o Jor pra lá, Luísa, Camila, Eduardo, Juliana, Wagner, Cid, Priscila, Glenira. Oi, gente, tudo bem? Cheguei atrasado. Agora o Lama está perdido lá até ele reconectar. A gente tem que rezar É, para tudo dar certo para ele não pegar bode do virtual, né? Tem que tudo sair redondo, gente. Vai, Marracala, força aí para não dar ruim. E o Fernando é da técnica, né? Pô, quem diria, Fernando? Boa. Agora o ensinamento dele cantando. já tem uma canetinha que ele faz um desenhozinho, Lão. Aí ele faz os desenhozinhos, gente. Tem na prática, ó, tá todo high-tech. Ó. Ô, não, Apel, tudo bem? Tá tudo bem. É, bom te ver. Mas deve ser uma coisa do aparelho dele mesmo, porque já aconteceu isso também numa reunião. Ele foi abrir para mostrar uma coisa para mim e depois ele não conseguiu voltar, Entrou. ficou congelado, né? Entrou. Entrou. Ah, ele tem que autorizar. Rinpoche, o senhor acho que tem que autorizar para entrada, lembra? Porque está gravando a reunião. Em algum lugar, se o senhor não autorizar, isso. Agora voltou? Voltou, voltou, Voltou. estamos te vendo. Voltou. Que maravilha, que maravilha. Bem maravilha. Desculpa, foi um pouco chato fazer isso, mas é importante ter essa referência. Entende? Porque os ensinamentos, o modo de pensar da Índia antiga é muito estruturado, muito estruturado. Pode ser como na Grécia antiga na Europa, sabe? Não inventamos. Mas é assim, senhor Wagner, está vendo? Porque esse processo de concentração e desenvolvimento, como numa semente, se torna uma árvore, funciona como nossa mente, é objeto material. Ou seja, por exemplo, antes de ser material, eu vou fazer uma colocação. Essas são só proposições abertas para discussão. Não é ensinamento formal, não é. Antes de existir de maneira material, as coisas são no nível, existem no nível mental. Mental. Por exemplo, onde estava Brasília 100 anos atrás? Brasília é uma cidade concreta, não é? Tem espaço, tem Sim, catedral, tem sim, plano. Onde estava 100 anos atrás? Não tinha nada, concorda? Tinha só o cerrado. Como que chegou a ser? É um conjunto de numerosos motivação, pensamento, energia, envolvimento. Entende? Não é? sim. Inumeráveis coisas. Difícil a imaginar, mas tem todas essas coisas se combinaram para produzir o que é agora concreto. Ok? Ou seja, o que é materializado, o que se concretiza, no início foi sutil. O mental é sutil, porque não pode tocar, não pode ver. Entende? Utilizar uma palavra sutil. Nossa cultura considera, focaliza muito sobre o que é material. Pensamos que os problemas materiais têm que ser tratados ao nível material. Esquecemos um pouco que, antes de ser material, a causa é mental.
E se não resolve a causa sutil do problema, que é o nível mental ou espiritual, nunca vai conseguir resolver o problema concreto. Pode transformar ou mudar, mas vai ficar, porque a causa vem do mental. Ou seja, isso conduz até uma inversão da subordinação. Em vez de viver num mundo material, no qual o mental é periférico, inexistente ou automático, é uma visão do mundo no qual o que predomina é o sutil e o mental. E o material é apenas uma manifestação do sutil. Eventualmente, ele é só um símbolo, uma indicação, um sinal, e se acontece de maneira concreta. Essa é só uma indicação do que acontece a nível mental, o que aconteceu no passado. Entende? Ou seja, se não queremos mudar o material agora, vai precisar um tempo no futuro. Mas temos que agir ao nível do mental. Entende? Mesma coisa para a vida. Nosso corpo, nossa vida atual é materialização. É materializado. Isso se chama karma, a plena maturidade. Plena maturidade. É o que experimentamos. O fruto é no passado. Onde estamos, o que acontece para nós, tem causas sutis, mentais e físicas, materiais, no passado, acumulado, como concentrado, agora se manifesta. Entende? O que fazemos agora, pelo corpo, a palavra, a mente, isso fica sutil e vai amadurecer no futuro. Pode ser amanhã, pode ser uma semana, um ano depois, ou pode ser a próxima vida. Agora, o que acontece na morte? O corpo que é um aglomerado, agregado ou aglomerado, ele foi constituído durante nossa mãe foi grávida. Depois ele comeu, ele cresceu, porque é o programa genético do ser humano de se desenvolver, ok? No mesmo tempo, se desenvolve nossa mente na interação com o ambiente. E esse constitui nossa vida. Nossos processos mentais e nossa interação com o ambiente é o que nós experimentamos como real, em nossa realidade. Não é a realidade universal, mas também não é completamente subjetivo. Cada um experimenta sua vida em particular, mas faz parte de um conjunto, que é a existência no mundo humano. Estamos todos no mundo humano, mas não estamos todos no mesmo lugar, não é? Mas estamos todos humanos. O que vai acontecer no momento da morte? Os elementos que foram agregados, tradicionalmente se fala de mais ou menos grosseiro, sutil, terra, água, fogo, ar, consciência, ele se resolve do mais grosseiro até o mais sutil. Quando o corpo é destruído, até o Dalai Lama, o Carl Rinpoche disse seu livro, no caso que não teria continuidade, não teria problema. Acabou, acabou. A visão naturalista é que vai acabar. Quando morremos, acabou tudo. Mas o ponto é que no budismo se diz, que Carl Rinpoche menciona no seu livro, a consciência não tem forma. Ela não tem limite. Por consequência, não pode morrer. Entende? Ou seja, a consciência sutil, ela continua, ela é indestrutível. E dentro dessa consciência fica todos os tendências acumuladas. Esses vão levar, como se chama o corpo mental, vai experimentar o universo, a realidade de um outro jeito. E nós percebemos, porque temos o corpo humano, entende? Percebemos coisas, podemos ver, tocar. Sem corpo humano seria meio como um sonho. Não é? Como um sonho. Um sonho não se cria uma representação do real pelo intermediário das percepções sensoriais. É o conteúdo mental que faz experimentar uma relação de um sujeito e um objeto, ou ambiente. Ok? Na morte, se diz que é similar. O universo aparece como uma alucinação, não, mas mental, não tem a estabilidade do material, e nossa consciência
puxada pelo poder do karma, das tendências, toma um novo nascimento. Entende? E começa de novo a história, como os pais, a aprender, a ler, a escrever, etc. E continua. Pronto. O Zoom corta o BAM. Entende? Agora, você diz, como vai acontecer? Nosso membro, nossa vida, depende da sua prática. Pessoas que têm uma realização elevada no aspecto sutil da mente, é dito que você pode, quando você morre, perde consciência, geralmente. Perde consciência e esquece tudo. Pessoa praticante adiantado, eles ficam conscientes no momento da morte. Outro perde consciência no estado intermediário. Depois perdeu consciência, fica preso como um sonho. Alguns ficam conscientes durante o estado intermediário, até o nascimento. Fica consciente no nascimento, mas pode esquecer depois. Entende? Quando nasce, porque tem um novo cérebro, esquece o passado. Entende? E alguns continuam até guardar consciência do passado depois do nascimento. Mas isso é muito raro. Geralmente são só pequenas crianças, porque ainda não desenvolveram a nova personalidade. Até o Dalai Lama e todos os grandes mestres dizem, quando eles são pequenos, eles têm lembrança, mas depois esvanece. Esvanece, mas o karma continua. Entende? E quando tomou refúgio, praticou a acumulação de mérito, purificação dos véus, encontra de novo o Dharma e pode continuar sua prática a próxima vida. Não é isso que é dito no texto, Lama Pelmo? Sim, Lama, é isso. De forma bem concentrada, mas é isso. É. Lama Longo está na cadeira de meditação? É cadeira de meditação atrás de você, Lama Longo? Lama, Ah, você não, tem que puxar para o lado para voltar àquela tela inicial e ali você desbloqueia o microfone. Pronto. não, Foi. Não, Lama, é uma cadeia que eu tô num lugar que não é a caixa de meditação, não. engana, engana. Mas a gente fez uma caixa de meditação copiando a sua e o Fernando me deu toda como é que fala, o projeto e eu fiz, mas eu não tô nela agora não, Lama. Vale a pena, você mantém. Eu tenho, isso faz 20 anos que eu tenho isso, e aí como novo. E aí, esclareceu um pouco? Agora você pode falar do que você quer. Eu fiquei bem esclarecido, Lama, e eu acho que as dúvidas que eu tenho, elas vão se diluindo à medida em que eu for praticando mais, estudando mais. Mas, por exemplo, sobre o karma que me acompanha numa existência seguinte, ele se esgota nessa, seria uma dúvida, ele se esgota nessa próxima existência, ou seja, nessa existência que eu estou agora, eu vou esgotar todo o karma que eu tinha para trás, ou ainda restará karma para a existência Fica, futura? Fica, né? fica. Só Uhum. é um argumento para nos estimular na prática, porque não Sim, sabemos quando o karma temos acumulado. Pode ser karma bom, pode ser karma ruim. É melhor limpar certo. e acumular mérito. Entende? Uhum. Ok, Lama. Fico muito grato pela sua generosidade em me passar esses conhecimentos e vou continuar lendo mais e já na expectativa da tradução que a Lama Pelmo está preparando para que um dia isso seja ofertado para que todos nós possamos ter acesso em português, né? Sim. Ele vai dizer que, bom, você já tem um campo mais calmo, você concentra. O que é importante, depois pensar no karma, essas coisas, a impermanência,
é tomar refúgio como os três tipos de fé. A fé inspirada, a fé convencida, com convicção, porque estudamos, entendemos a coerência, e a fé da aspiração. A fé não é só um conceito. As pessoas têm dificuldade com fé, porque eles pensam, eles associam fé com acreditar. Eu não entendo, por consequência, tem fé. É uma interpretação abusiva da palavra fé, isso é acreditar. Ter fé não tem a ver com acreditar. Ter fé é um tipo de sentimento, é uma condição não conceitual. Eu penso que temos um problema com a palavra cognição. A cognição é saber. Saber que autoriza o poder fazer. Para poder fazer, precisa saber. Agora, esse saber, a cognição, eu chamava de maneira global cognição, nós temos tendência a limitar ela no campo conceitual. E eu posso pensar, eu tenho a informação, posso formular, posso falar, por consequência, eu conheço. So, para nós, geralmente, conhecimento e conceptualização é idêntico. Mas tem muitos outros meios de cognição. Por exemplo, a percepção. Perceber o que nós vemos é uma percepção pelo olho, o que podemos ouvir. Não tem a ver com o conceito. O que nós percebemos, faltamos claridade na formulação. A percepção é que nós possamos ver. Depois, meu conceito formula um conceito em palavra. São dois processos diferentes. Você podemos muito bem perceber, experimentar, sem conceptualizar, ou podemos conceptualizar sem experimentar. Ou seja, percepção é o modo de cognição. Dentro das percepções visual, do som, tem o que se chama propriocepção, que é a percepção de si, a percepção do corpo. Percebemos nosso corpo. O que acontece no nosso corpo? Não é opinião, teoria filosófica, porque percebemos, temos uma condição perceptual dos processos no corpo, sim ou não? O que acontece? Entende? Não chama ideia, chama sensibilidade. Sensibilidade. Uma consciência atenta, a capacidade de atenção, uma consciência lúcida, por consequência, uma sensibilidade que autoriza a percepção. Depois conceptualiza eventualmente uma opção. Ok? Tem o sentimento, que é um processo perceptual, um processo cognitivo, não necessariamente conceptual, muito pouco conceptual. Porque o biologista Sapolsky explica que, por exemplo, o macaco ele pode avaliar uma situação sem pensar, mas ele percebe muita coisa, tem um tratamento que acontece e resulta um sentimento. Ah, eu vou, não vou. Tem perigo, não tem. Entende? Sentimento é um processo cognitivo pré-conceptual. Tem a intuição, o conhecimento não conceptual é uma percepção direta, sutil. Do campo do quase, poderia dizer, do campo da experiência mística, contemplativo-mística. Você tem um bom autor que é Jones, Introdução ao Misticismo. Filosofia do misticismo. A história do misticismo. Essa história é muito bom. Ele explica quais são as experiências contemplativas místicas não duais ou de visões que acontecem em diferentes tradições religiosas e como que eles são elaborados depois em filosofia. A filosofia é um processo conceitual que segue a experiência. Mesmo se do outro lado, um processo conceitual pode conduzir a uma experiência contemplativa, mas são duas coisas diferentes. Como você pode planejar, almoçar, jantar como uma pizza? Esse é bom, esse é um processo conceitual. Mas sair e comer a pizza é outra coisa.
O que você pensa desse argumento, Lama Porque falamos disso a última vez, não é? Sim, Lemar, falamos do aspecto da filosofia que o senhor mencionou agora e um pouco da ideia da filosofia como com foco na prática da sabedoria, mas aí a ideia de uma sabedoria que pressupõe uma abordagem mais ontológica mesmo, né? Possibilidade de conhecer Exato. a realidade tal como ela é, como uma maneira, que é o desafio trazido pelo Buda, né? É a maneira de transcender a Exato. experiência de sofrimento por meio da capacidade de conhecer a realidade como ela é, do ponto de vista ontológico, né? E que a filosofia ocidental um pouco questiona é, se é possível conhecer aquilo que não é do campo do fenômeno, né? E, enfim, a gente conversou um pouco sobre isso. É uma carência da nossa cultura ocidental. Uma carência. Um ponto fraco. Bom, tem como procurar a história. A questão, eu diria que como que temos todas as civilizações, todos os humanos, têm as mesmas faculdades conceptuais, sensibilidade, percepção, consciência, mas como são utilizadas varia, né? Varia. Agora, por que utilizamos nossos recursos hoje, como estamos fazendo hoje? Esse tem como procurar na história como aconteceu o que produzia essa cultura. Porque, de uma certa maneira, tudo é fácil, porque é produzido por causas. Se for uma abstração por acaso, seria difícil, porque pode ser qualquer coisa. Mas como são causas, basta as procurar. E mesmo se coisas são sutis, são mentais, dá para procurar. Como aconteceu que pensamos e fazemos desse jeito? Porque predomina a importância da economia e não tanto a compaixão. Tem como explicar todas essas coisas, não? Não, Mas é um ponto fraco da nossa cultura que não temos os meios para utilizar outro método epistemológico, não é? sim. Não, eu achei muito interessante quando o senhor falou da realidade como uma expressão, como um símbolo, né? Como algo com uma dimensão materializada, mas que é basicamente um reflexo do mental e desse processo mental, digamos, de certa forma coletivo, as escolhas que uma dada sociedade faz a partir né, de seus próprios processos mentais, construindo o mundo dessa forma. E é o que você falou, e a carência epistemológica mesmo, né, assim, de acessar meios e ferramentas por meio das quais você possa compreender, do ponto de vista ontológico, a realidade a partir de uma outra perspectiva, né? E se esse fosse o percurso da humanidade, talvez o reflexo material que a gente percebe como realidade seria outro, né? Mas Seria outro. Interessante, não é? Você conhece a história que está no texto, que acho que não sei se é o sétimo ou oitavo Karmapa, que foi o mestre do imperador na China. Num certo momento, ele viajou na China, fica lá na capital um certo tempo, e quando depois voltou pelo Tibete. Mas no caminho, é dito que na caravana de volta, ele viu alguns sinais no céu, não sei o quê, que informaram ele que não poderia voltar vivo no Tibete, que ele vai morrer no caminho. Ele tomou algumas exposições e, é verdade, ele morreu antes. Então, ele viu no exterior, sabia como interpretar isso. Ah, isso significa que vamos mudar em breve. É interessante isso. Mas o que é interessante esse é um talvez é um saber que está aí em um estado de latência,
mas parece haver uma preguiça, né, em investir nessa forma de saber, é, e deixar perecer toda essa outra forma de construção de saberes mais, né, como a gente entende hoje a sabedoria, e quem quer abrir mão disso, né, onde determinados saberes são mais apreciados numa dada cultura quem quer abrir mão disso para investir em outras formas de saberes como essa do oitavo Karmapa para entender a realidade tal como ela é e poder, né? Assim, infelizmente é uma escolha preguiçosa por aquilo que hoje é Eu penso que posto nós na. surpreendi. Se foi surpreendista, foi meio inocente. Foi ingênua. Mas tem a ver, eu penso que tem a ver com sobre o que focalizamos a atenção. Entende? Aí, como não temos na nossa cultura os recursos para fazer um treinamento consciente e voluntário da atenção, estamos meio passivos. Mas fica como uma questão de orientação da atenção. E algumas pessoas expertas se especializam para controlar os suportes sobre quais eles querem que nós focalizamos a atenção. Entende? Esse é o princípio da propaganda. Todas essas pessoas que pretendem nos dizer onde contornar nossa atenção. Não é curioso isso? Não, eu não posso colocar minha atenção onde eu quero. Você tem que me dizer a que eu tenho que prestar atenção. Obrigado. Eu escolho sobre o que eu vou orientar minha atenção. Né? Temos que afirmar nossa identidade, nossa liberdade. Não, mas por isso, Lama, que é isso, a sua atitude, né, assim, a opção, né, de certa forma, assim, se proteger um pouco de desse ataque massivo de informação, estratégia de consumo e tal, né, e o senhor tá aí, estudando seus livros, eu brincava com Wagner dizendo do Lama Trilê no modo analógico, e que bom que a gente tem isso, né? Porque esse é um modo de resistência, concorda, Lama? No fundo, é esse grito de liberdade de dizer eu coloco a minha atenção onde eu quero, ainda que isso pareça estranho para a tendência atual, mas isso é um exercício de autonomia, né, Lama? E hoje em dia é cada vez mais difícil, né? Não, mas esse não é mesmo resistência. Esse é inamovibilidade. Entende? Esse é como um rochedo no mar. Pode ter tantas ondas que você quer, o rochedo não vai se mexer. Não. Mas Sabe, isso deve só ser, com base em outro sabedoria. dia, eu estava pensando, porque todos esses papos, esses fala, todo esse movimento, de comunicação, eu não sei, redes sociais, não sei o quê, tem tanta fala. Eu, YouTube, eu escuto bastante. Eu pensei, mas, pô, não tem como ser confuso com isso. Outro dia, quando eu estava na piscina, eu pensei, sou como essas pessoas. Eles mexem todos os lados. Né? A água da piscina volta para normal. Entende? Isso é muito barulho para nada. Para nada. Não, Lama, mas você sabe que eu acho que isso é um tema que é super é, é urgente, assim, imaginando uma realidade, né, que se impõe de inteligência artificial, que é capaz de produzir associações, não só produzir informação e tal, mas produzir associações e a partir delas gerar outros conhecimentos ou informações e daí por diante. Essa possibilidade de se manter num espaço de autonomia diante dessa nova realidade, é, assim, para aqueles que não perceberam, mas isso como se, pode dizer assim, é uma estratégia,
é uma estratégia de sobrevivência, né? Diante do que parece vir aí, mas ao mesmo tempo, Mas, como o senhor falou, no fundo, não é uma estratégia de sobrevivência, é simplesmente estar no estado natural. sim, porque esse É, não é uma nova realidade. É uma influência para focalizar nossa atenção sobre o modo cognitivo conceitual, no campo conceitual e da imaginação e da afetividade. Se você funciona sobre outro modo cognitivo, não conceitual, isso é nada. sim, Lema, mas eu coloco na perspectiva do Tossangom, que o senhor trouxe, Sim, sim, total. quando você entrega para um equipamento o exercício do desenvolvimento da compreensão cognitiva. E você é ilusório imaginar que você pode pular essa etapa e ir direto para a meditação e para a fruição. A não ser que você tenha uma vínculo kármico anterior muito grande, você precisa fazer o uso desses recursos que você tem, de certa forma, para alcançar a dimensão, o valor que esse saber do Dharma tem, para colocar em prática e desfrutar. Nessa pressa de querer terceirizar, digamos, o exercício associativo da compreensão dessas informações e tal, e tentando imaginar que isso é um atalho para ir ao que interessa, pode ser é, enfim, pode não funcionar, né, Lama? E o que falta nesse conceito de inteligência artificial, que é uma formulação, eu acho, abusiva, é o conceito, não, o facto da multidimensionalidade da cognição. Ela focaliza a cognição no campo associativo, que são associação de informação, mas que tem, pode fazer coisas elaboradas, mas só no campo cognitivo associativo, onde é a sensibilidade. O computador não tem mais sensibilidade que um caminhão, é uma máquina. Se você colocou um bebê à frente de um caminhão, o caminhão passa atrás, passa acima. Ele não tem sensibilidade. O computador também não tem. Se você diz, manda uma bomba, ele manda bomba. Ele não é triste, não protesta. Não é? Ou seja, estamos é uma provocação para limitar a cognição num campo conceptual que você pode controlar se controla a linguagem. Não é? Mas a partir do momento onde sua cognição é de uma outra natureza, desqualificado. É muito, assim, É, é, já que estamos aqui, vou te provocá-la, mano, porque lendo, assim, eu queria ouvi-lo. Lendo, não sei se o senhor chegou a concluir lá a leitura do Nexus, do Harari, Ainda é, não, ainda não. mas ele foge, e ele trabalha muito com dados, e tal, Estou mas ele. acabando isso. Ah, Acabei isso. Isso é bom. Isso mostra como a sociedade, mesmo o governo, pode ser muito perverso. Muito perverso. Para ganhar dinheiro. Os ingleses. Esse é o tráfico de ópio do inglês para a China. Continua com Nexus. não, assim, Qual é ele o nome foge da desse livro, pergunta. Lama? Qual é o nome Eu não sei desse se é livro, Lama? traduzido, é publicado esse ano. Eu não sei se é traduzido em português já. Amitai. Amitai Ghosh. Ok. Então, Lama, Continua. ele foge da pergunta, assim, ele vai até um determinado ponto, assim, esgotando o tema da inteligência artificial, mas ele foge da pergunta se a inteligência artificial é capaz de produzir consciência, Lama. O que o senhor acha disso, hein? Ele não responde. Não, porque não, depende como se define o significado que se dá à palavra. Por exemplo, como nós definimos a consciência, que o que permite a percepção, não é uma coisa que pode adquirir. De uma certa maneira, pode dizer que tem.
Poderia dizer, é uma extrapolação, que não tem nada que não tem. Não tem nada que não tem. O problema não é ele ser consciente. Ter consciência ou não, ele tem. Não, não importa. Mas o que estamos fazendo com isso? Isso é importante. Não? O problema não é do campo não condicionado, o problema é do campo condicionado. Sim. Ajuda os seres, resolve o problema do sofrimento, cria felicidade ou cria desigualdade, cria conflito, cria sofrimento. Entende? É assim que precisamos definir. A que serve esse instrumento? Vai tirar a pessoa do emprego, vai colocar eles na miséria, ou vai ajudar as pessoas a ter mais tempo livre? Isso que tem. Essas são as perguntas. Ah. Não, sim, mas sob a perspectiva de que não há como atrelar necessariamente a consciência à necessidade de organismo, de uma estrutura orgânica, imaginando que tem seres sem forma, é, o processo da inteligência artificial, é, porque chega num determinado momento em que você dissocia a perspectiva a minha consciência não está necessariamente atrelada ao meu cérebro, aquilo que eu experimento como realidade, talvez sim. Entende? Ok, não sei. É Eu interessante entendo. falar sobre isso, entende? Eu vou dar um chute. Eu não sei, não pensei nesse assunto, mas poderia ser se um computador, um suporte mecânico se lhe conhecer, ter uma consciência não seria a consciência humana. Não seria a consciência humana. É possível que tem consciência não humana. Os animais têm consciência não humana. Pode ser uma consciência mecânica, mas porque eu penso é possível que tem qualidade humana, a sensibilidade, a capacidade de fé, de aspiração, de devoção, de compaixão. Esses são potencial, ou de raiva, ou de desejo, ou de medo. Essas são coisas humanas, ser biológico humano. O computador não tem, ele não tem medo. Se você pega o martelo e vou bater você, ele não tem medo. Eu vou matar você. Não significa nada. Entende? Ou seja, ele poderia ter uma consciência, mas seria não humano. A pergunta, de novo, não seria se tem consciência ou não, mas se vai fazer o quê? Sim. Porque ele não é produzido pela natureza, ele é produzido por humanos, ou seja, ele tem um impulso que os humanos colocaram dentro, não é? Eu Seria uma trouxe aqui consciência para. não humana, mas condicionada por humano. Então, esse condicionamento, Lama, é que é muito interessante, assim, eu não tô com o livro aqui, mas assim, o potencial do que se produz nas ferramentas mais avançadas de inteligência artificial parecem transcender os limites é, é, da consciência humana, assim. Eles pegaram o desafio de um computador ganhar de um humano no xadrez, isso foi superado há muito tempo. Mas tem um jogo coreano, é, eu não vou O saber. Go. Hã? Sim, o Go. O chinês, o Go. O Go. Que parece que foi em 2016 que um equipamento de inteligência artificial ele fez uma jogada que até hoje não a inteligência humana, digamos assim, eu sei, eu estou falando duas coisas diferentes, a inteligência e a consciência humana, eu sei, Lama, mas não é capaz de compreender o que foi aquilo. E isso foi em 2016. Eles dizem que nesse momento se inaugura algo que transcende, que supera a possibilidade de compreensão humana. Então, eu só quero dizer que esse condicionamento humano que o senhor traz, não no nível da consciência humana, mas limitado a um condicionamento humano, é, enfim, talvez eu esteja indo longe demais, mas a ideia é só uma provocação para Não, entender um pouco
Não, não, Como? não. Eu vi isso ontem. Achei ontem, o dia antes. Foi o especialista chinês do jogo de Go. É muito mais Isso, complicado que o xadrez. exato. Fizeram uma máquina com inteligência artificial, ele bateu o chinês. Bateu o chinês. Ou seja, é um programa feito por Google. Então, os chineses não falam Ah, muito, porque é Google que fez esse programa. Mas ah, sabe, Lamarondo, esse fica no campo dedutivo. Muito sofisticado, mas é dedutivo. Dedutivo. Não é? ah. É, a Porque perspectiva é se só não, entender assim, se não seria nessa. dedutivo, como formular? É. Não, e veja, eu acho que o limite dessa conversa ele chega sob a perspectiva, digamos, para nós praticantes, de entender o seguinte: como nessa realidade que vai se apresentando, ah, os ensinamentos e a prática do Dharma, a possibilidade de cada vez mais aprofundar a possibilidade de entrar em contato é, com a possibilidade de compreender a realidade tal como ela é, eu não diria, como eu disse, não é que se torna urgente, mas cada vez mais a gente percebe a relevância que o ensinamento como esse tem nos dias atuais, quando, de novo, né, a primeira etapa, que é a compreensão cognitiva, é, ela já se coloca, de certa forma, como mais de uma. Não é ameaçada, mas com mais circunstâncias que desencorajam esse exercício da compreensão cognitiva, que é o primeiro passo para se Conceptual. alcançar. Lamarondo, conceptual. Você quer dizer conceptual, porque eu dou uma extensão cognitiva. Conceptual. Certo? Quer dizer conceptual. Isso. Porque tem condição não conceptual. Mas esse é conceitual. O que faz o computador, a inteligência, entre aspas, é conceitual, é associativo, dedutivo. O Sim, Cid botou aqui o sim, sim, é Go. isso. É Sim, isso. sim, sim, É. é isso, isso, é isso. Então eu Mas fico sabe, imaginando o seguinte, Nama, essas máquinas são feitas por pessoas. Essas pessoas têm um propósito. O propósito não é entender as coisas, não é desenvolver a compaixão, não é desenvolver o desapego. Eles têm interesse para ganhar dinheiro, ganhar poder, não é? Não é isso que é atrás. Esse vai impregnar a máquina. não, e é isso. Não é outra realidade, não é outra realidade. É a realidade que é experimentos humanos onde vão prevalecer outras coisas. Só isso. A realidade não muda. Lama, Lama Trilê, essa discussão sobre a inteligência artificial, aliás, eu até tenho sempre esse questionamento: se é artificial, seria inteligência? Mas, indo além desse chavão, acho uma preocupação bastante pertinente, apesar de ser conceitual, no sentido de que há pouco tempo agora tivemos acesso a um filme que impactou o mundo todo, um seriado em que adolescentes, utilizando de redes virtuais, culminou no assassinato. Lama Wang Do chegou a trazer esse tema em um dos ensinamentos para trás. É uma série chamada Adolescência, que estava no Netflix. Veja, ali há todo um mundo de comunicação através de emojis, através de cores, de simbologias, que para aquele universo de adolescentes é uma linguagem real e que nós adultos e com mais idade, poucos de nós tinha tanta informação sobre todo o significado daquilo. E impactou de tal forma que houve, no mundo ali do cinema, houve um assassinato de uma criança que matou a outra. De modo que eu cheguei a comentar com a Lama Pelmo que há de chegar um tempo, com esse avanço da inteligência artificial, de que onde a gente observa as ações não virtuosas de corpo, palavra e mente, que a gente venha a chegar num ponto de ampliar a palavra para a linguagem, porque as ações não virtuosas também estão ali
dentro de símbolos, cores e etc. do WhatsApp, e elas têm tanto impacto como palavra também, né? Só que a palavra é uma das formas da linguagem. Então, eu acho que, apesar de ser produzido por humanos, eu vejo como se eu estivesse ficando refém disso, e cada vez mais a inteligência artificial chamada avançando e tomando conta dos espaços, a ponto que talvez na prática do budismo a gente precisasse ficar observando e atentos e nos atualizando, como nesse exemplo que eu dei agora, ao invés de quem sou eu, não estou querendo mudar os ensinamentos, estou só dialogando aqui com todos, né? Ao invés de corpo, palavra e mente, chegarmos a perceber que não é mais só pela palavra que estão as ações não virtuosas, mas também em outros campos da linguagem, né? Nesse caso, Daniel Wagner, eh, tem dois aspectos. A questão da. Não se faz muito claramente a diferença entre concentração e fascinação, o que nós destacamos no programa Vida e Mente, não? Esses jovens, crianças eles ficam fascinados pelo, pelas redes sociais, por exemplo, o que chama cor, imagem, tudo isso. Não, o TikTok, não sei o quê. É um objeto, uma imagem que aparece numa tela, ela atrai a atenção. Não é o objeto que atrai a atenção. Isso eu chamo fascinação. É uma coisa que atrai a atenção. Né? Isso que falamos antes. É a manipulação da atenção. A concentração é uma orientação voluntária da atenção. Nós podemos nos concentrar sobre um objeto insignificante. Eu não sei, um grão de arroz, uma folha, uma flor, qualquer coisa insignificante. Mas eu escolho esse objeto. Eu vou guardar minha atenção sobre esse objeto o tempo que eu quero. Não é você. Não é não sei qualquer brinquedo que vai tomar a iniciativa de orientar minha atenção onde ela quer. Um treinamento, nós estamos acostumados a pensar assim. Diferente. Se você é treinado, você tem a propriocepção. Quando você identifica na hora onde sua atenção vai e por quê, ela é fascinada ou você que escolhe você procura uma coisa, como eu fiz Sidney, procurar informação. Esse é concentração. Né? Se o objeto que atrai é fascinação, c'est manipulado, c'est controlado pelo objeto. Né? Agora, esse pode ter um problema que ainda não se sabe se vai ter consequências a longo prazo, porque são ferramentas recentes, quando se trata de pequenas crianças. Eu vi alguns documentários sobre crianças de 2, 3 anos, que os pais dão a tablet. Ele passa o tempo inteiro brincando com isso. E quando os pais pegam a tablet, o menino fica gritando, com 2 ou 3 anos. Né? Esse pode ser um problema biológico, porque seu cérebro é imaturo ainda. E, biologicamente, ele é programado para se desenvolver como interação com o mundo material, objetivo, natural. Entende? E esses tabletes, essas imagens, eles apresentam imagens de som, mas não têm a realidade material, vamos dizer. Se você vê na tela um elefante, e os pais dizem, esse é um elefante, não, desculpa, não é um elefante. É uma imagem do elefante na tela, não é um elefante. Se você quer ver o elefante, leve sua criança no jardim zoológico. Entende? Se você procura, nós fazemos a distinção. Mas a criança pode ser que não tenha ainda amadureceu a capacidade de fazer essa distinção. Se você identifica, se os adultos dizem, esse é o elefante, e você dá uma realidade a um objeto que é só a projeção, não é ilusória, mas uma projeção artificial. Artificial é, não é ilusório. Ilusório não existe. Mas é uma projeção artificial de um objeto, mas não é objeto. Entende?
apresenta uma imagem da maçã na tela, nunca vai conseguir comer. Nunca. Entende? Tem que fazer a diferença entre o que é representação, ilustração, qualquer que seja sofisticado, e o que é objeto real, que seja material ou mental. Até na tela pode ter um conteúdo mental se outra pessoa fala, porque ela restitui a palavra e a palavra transmite significado. Entende? Ou seja, se você fala de maneira direta ou por o intermediário de uma tela, as palavras são iguais. Entende? Você pode entender as palavras que seja direto, como agora estamos falando. Se estamos juntos no redor de uma pizza ou por a tela, as palavras são idênticas. Entende? As ideias são as mesmas. Mas não impede que isso é o meio que não é o meio vivenciado, é o meio artificial. Eu acho a palavra artificial é boa. É uma representação artificial da realidade que só tem algumas dimensões da realidade. Entende? Tem a imagem, tem som, mas não tem a terceira dimensão. Não posso tocar, não posso beber, eu não posso oferecer um chá a você. Entende? Podemos falar, eu posso mostrar um livro, pronto, eu sou um livro. Mas eu não posso dar para você um chá, não funciona. Ainda não, mas na ciência ficção, pelo momento. Vamos lá. Eu acho que a gente volta para o início novamente de tudo isso, né? É a educação, né? Uma cultura, ela se estabelece de geração para geração e chega, né? Eu como vô, né? Como pai antes, como filho também, a gente vai repetindo e vai educando essas gerações futuras dentro de um contexto de ambiente cultural em que essa criança hoje que nasce nesse mundo atual, com inteligência artificial, com o que quer que seja, para mais ou para menos tecnologia, os pais, aproveitando essa tecnologia, para tirar, muitas vezes por uma questão, por uma motivação pessoal deles de ter mais tempo para eles, né, uma coisa mais egocêntrica, eu quero ter meu espaço, eles colocam uma tela na frente das crianças, eu vejo isso muito no avião, a criança, para distrair ela, para deixar ela numa condição, eles colocam aquela tela na frente, e a criança fica vidrada naquilo, não dá trabalho para eles, e depois essa criança se torna um adolescente, um adulto que vai vir com ele vai carregar com ele toda essa realidade que foi se formatando ao longo dessa educação. E hoje, então, a gente vê o exemplo que o Wagner trouxe, né, de uma série e tal, que traz para um contexto de realidade, mesmo que seja um filme representando isso, como um efeito. Então, a inteligência artificial e qualquer tecnologia, ainda assim, nós estamos educando ou se educando ou se permitindo entrar nesse contexto cultural e ficar preso a ele, ficar refém dele, e nós passamos a ser e esses novos pais, essa criança vai ser pai um dia, vai continuar retroalimentando todo esse processo. E aí nós vamos, em vez de trazer mais soluções, eu falo da educação no sentido também, quando a gente é educado a contemplar as coisas, como o senhor falou, a ir ao zoológico, aos pais levarem uma criança ao zoológico, elas poderem experienciar um elefante, não é um elefante que está ali na frente dele, um animal que depois ela pode ver isso virtualmente numa tela, qualquer coisa assim, é muito diferente. Os pais que têm mais tempo e têm mais consciência sobre tudo isso, a educação dele talvez leve essa criança a uma outra experiência, a outras questões, a outras buscas de questionamento para a vida dela, e talvez elas cheguem, encontrem alguém e falem, olha, há uma maneira, há uma outra maneira de, né, de a gente poder contemplar e viver a vida
e aí a gente pode ter um encontro, uma conexão com no caso do Dharma, né? E ter as nossas respostas para a vida, para a felicidade, entendendo o sentido né, as causas da felicidade, as causas da felicidade. Enfim, eu tô aqui agora fazendo né, uma eu estou colocando para fora o pensamento, né, nesse sentido de o mundo que nós estamos construindo vai se criando uma complexidade maior e maior e maior por conta da educação que começa lá na infância, né? Essas crianças novas hoje elas são reféns dessa realidade que está se estabelecendo e que está aí se apresentando para nós, né? Se exercita uma influência. O que percebe é que é sempre difícil fazer a distinção entre o que é nossa produção, nossa interpretação do que acontece. Tem duas coisas. Tem coisas que acontecem e nós interpretamos, criamos uma interpretação do que experimentamos da realidade, como digamos geral. Mas essa interpretação é um processo normal. Mas essa interpretação pode ser mais ou menos realista ou mais ou menos fantasiosa, distorcida por processos afetivos ou preconceitos irrealistas. Eu não sei se essa fórmula faz sentido, mas esse é um desafio que todos têm. Né? O que acontece, qual é a parte dos fatos e qual é até qual ponto minha interpretação está fazendo uma distorção dos fatos porque é mais conveniente, porque eu quero que seja desse jeito ou porque gostaria que seja de um outro jeito, entende? Esse, de novo, é um processo natural, porque a vida não é fixa, nós queremos que ela se transforme de um jeito que, por qual nós temos preferência, entende? Ou seja, ter uma confrontação entre o que é e o que nós pensamos e o que nós queremos, tem uma pequena dissonância, entende? Isso é normal. O problema chega quando nossa interpretação é irrealista, impossível, fantasiosa, entende? E eu suspeito que esses ferramentas são fantasia objetivada por outros, entende? Ou seja, vai complicar a situação, porque agora temos que lidar com duas fantasias, as nossas e as dos outros. E uma criança não tem a capacidade de fazer a distinção. Esse é o problema, entende? Porque seu cérebro é imaturo, essa capacidade de fazer a distinção só se desenvolve com um certo tempo, com experiência, com maturação. Ele não tem isso ainda. Ou seja, para ele, o que diz os pais, o que acontece na tela, os amigos, o que acontece na vida real, o que é possível, o que não é, mistura tudo. Isso pode conduzir a dramas ou pessoas que têm visões ou objetivos irrealistas, que nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir. Não. Eu sou convencido. Ontem eu vi na televisão, eu olho de vez em quando alguns documentários. Seja uma senhora que tinha 36, 38 ou 30, 34, 35 anos, tem três crianças, e ela fez a lista, porque ela é divorciada, a lista de coisas que ela quer de um candidato eventual para ser seu marido. Agora, ele tem que ter uma renda, não sei quantos centenas de mil de reais. Ele tem que ter uma casa com mínimo 6 quartos, porque cada um de seus filhos tem que ser seu quarto. Ele tem que ter três carros no seu nome. Um carro tem que ser um grande carro, porque os filhos têm que sentar confortáveis. Mas, sério, ela falava sério. Ela disse: se você não tem todas essas condições, você não é um candidato para mim. Eu acho esse exemplo típico da pessoa que está navegando na fantasia, não?
Né? Né? Às vezes, foi sobre o assunto, as exigências que algumas mulheres têm. So, eles têm um programa e dizem, ok, eu quero que meu potencial marido, ele deve ter 1,85 m, deve ser grande, deve ter tal renda, deve ter isso, aquilo. So, eles colocam isso no programa, ele faz um tratamento, sai dessas categorias, tem 0,25% do caso. Você pensa que você vai conseguir ter esse irrealismo, não é? Esse irrealismo comum. Vai ser alimentado pelas fantasias. Porque, bom, eles acham que é possível, eu vou comunicar com 1.000 pessoas. Não, você não comunica com 1.000 pessoas. Você comunica com 3, 4 pessoas, 10 pessoas no máximo, como sempre. É, esse pode ser perigoso. E os pais não podem muito ajudar, porque é um problema novo. Tem problema novo. Porque quando foram educados os pais, eles não têm esse desafio. Eles não podem ajudar as crianças, porque eles não sabem o que fazer. Como diz Preto, eles estão no avião, dá uma tableta, ela fica tranquilo. Claro, fica tranquilo. Mas depois não sabe como vai ser. Só eu vi alguns documentários sobre o que se chama a geração Z, geração alfa, que nasceram depois de 2010. Eu estou acompanhando isso. Eu acompanho tudo isso. Tá? Eles são em decalagem com a realidade, eles não querem trabalhar. Ainda, já que mudou a situação econômica, é muito mais difícil ganhar dinheiro, as coisas, as casas, tudo é mais caro. Eles não têm uma renda suficiente, são desmotivados. Abandonam, não? Você já ouviu falar disso? Abandonam, não? E a última geração que nasceu depois de 2010 são aqueles que cresceram com as tabletas. São pior. São pior. Mistura completamente o que é realidade e fantasia. A sensação é que você acrescenta uma camada a mais de confusão, né, Lama? Uma camada Agora você tem suplementar. uma Camada camada de suplementar. realidade virtual, ou chame do que, ou artificial, mas que cada vez mais te distancia da possibilidade de novo, conhecer a realidade tal como Mas ela mesmo é. chama isso de realidade, é abuso de linguagem. Não é uma É. outra realidade. Estamos sempre na mesma realidade. Essa realidade tem dois aspectos. O condicionado e o não condicionado. O não condicionado se preocupa. O condicionado, estamos na realidade condicionado. Eles aumentam a fantasia. É uma fantasia objetivada. Antes de ser na tela, estava na história. As pessoas contam histórias. Contando uma história, você genera, você suscita um cenário na mente das pessoas. Existe desde a origem da humanidade isso. Agora isso na tela. Mas é mais fácil. Parece que as pessoas se tornam mais preguiçosos, porque utilizam tanto os programas que não sabem mesmo falar. Na França diz não sabem mesmo, não conhecem mesmo a gramática, não sabem mais escrever. Eu ouvi dizer que os últimos 20 anos tive uma queda de 10% do quociente intelectual. As pessoas estão se tornando cada vez mais estúpidas. Isso se chama progresso. Não é? É irônico. Então, Lama, nesse sentido, a tecnologia é questionável. Toda ela é questionável. Ela é boa em aspectos, sim, mas ela está trazendo, né, para um nível cada vez mais intenso de preguiça. As três preguiças aí estão permeando a vida cada vez mais de todos nós aí, né? Através, por conta da, da facilidade que a tecnologia tá vindo para a gente, as pessoas, em vez de usar o tempo que elas têm para fazer, fazer coisas, né, mais interessantes, não, elas estão cada vez mais preguiçosas, né? Cada vez mais jogadas na rede, né? E só querem isso, só querem ficar na sua zona de conforto, só querem ficar na sua rede esticadinha, com uma bebidinha do lado. A vida das pessoas
está se resumindo a isso, né? O sentar no sofá e ficar assistindo televisão o tempo todo, ficar no celular o tempo todo. No avião hoje, para fazer um serviço de bordo, hoje a gente tem que. As pessoas estão com os fones de ouvido, ninguém fala com ninguém, elas estão simplesmente no mundo delas. A gente tem que ficar chamando a atenção delas para a gente poder fazer o serviço. As crianças não. Você quer o biscoitinho salgado ou doce, quer a bebida, elas estão tão fascinadas ali no seu tablet que elas Bom, não conseguem se comunicar. As pessoas nos seus fones de ouvido e nos seus tablets, nos seus celulares também não conseguem mais se comunicar conosco. Então, tá assim, a gente vê, é um reflexo, né, da sociedade hoje, o avião, ao meu ver, assim, ó, ela representa muito o ambiente social que nós estamos vivendo, com essas facilidades que estão aí em nossas mãos, né? sim, mas essas coisas acontecem, Preto. Não podemos mudar o mundo. Mas o que é interessante para nós, o Dharma pode nos providenciar ferramentas para lidar com todos esses desafios com mais inteligência, entende? Para não ter sofrimento suplementar, confusão suplementar. Pode nos ajudar. Fica para nós para aproveitar. Fica conosco para aproveitar. Não, essa seria uma boa conclusão. Amigos, foi bom falar com você. Boa Páscoa a todos. Né? Vamos comemorar a ressurreição do Cristo amanhã. Tchau. Bastante chocolate, Tchau. não, pro senhor. Tchau, Obrigado. Lama. Cuida bem. Gratidão, Lama. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau. Um abraço para todos. Tchau, Abraço, boa gente. Páscoa a Fiquem todos. bem aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado pela presença de todos aí. Tchau, Lama. Obrigado, Lama.